Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo sobre Vagabond, é o volume 4, tá bom? Para quem não lembra, o Monge Takuan pegou o Takezo junto com a Otsu, tá? Então a capa, ela mostra bastante o que aconteceu no episódio anterior e vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, fechou? Não esquece, deixa o like, fechou? E se tu por acaso não lembra o que aconteceu ou não viu mesmo, aí em cima vai estar o card com playlist para tu poder assistir, beleza? Então vamos começar aqui a ler. Poc, poc. Ai, ai. Duas pessoas caminhando com alguém nas costas. É Takezo? Está preso. Pegaram o diabo. Pegaram o demônio. E todos foram correndo atrás deles. Ai, ai. Capítulo 17. A Força Imbatível. E lá estava Takezo numa corda, pendurado, preso. Corvos estavam falando, né? Enquanto voavam, batiam nas árvores e diziam, né? Crá, crá. Takezo simplesmente os olhava. Um olhar magoado, sem saber o que fazer. Olhou para baixo e lá estava o careca, o monge Takuan. Onde ele olha para cima e já fala: bem, parece que está vivo ainda. Takezo o olha novamente. O monge olha para ele. E assim volta. O monge vai andando até uma casa e deixa o Takezo lá, pendurado. Os corvos continuam falando enquanto o Takezo estava preso e os olhando. Se eu não tivesse matado primeiro, teriam me matado. E assim mostra a paisagem e o Takezo lá refletindo, com a tela em branco, uma árvore e o Takezo. Ele pensa: isso sou eu. Estou preparado para a morte. Me mata! E assim, de novo, muda a cena para casa. Falei que não precisava sair. Mas está chovendo forte. Otsu. Quando vir Takezo pendurado lá em cima, vai querer desamarrar a corda, não vai? Eu vou, disse Otsu. Por isso não pode ir. Ai, Take-san, pensou Otsu. Até parece que eu enganei. Takezo não vai passar assim. E assim estava lá fora, chovendo. Aparentemente sendo uma espécie de prova do Monte Takuan. E assim vem a senhora até o Takezo e o olha. Bem feito para você. Takezo continua em silêncio. A casa dos Roniden perdeu o seu único herdeiro por sua culpa. Não acredito nessa mentira de que o Matarashi está vivendo com outra mulher. Não vou descansar enquanto não vir o meu filho são e salvo. Antes lhe darei o golpe de misericórdia, com as minhas próprias mãos. Não perde por esperar. Vou voltar todos os dias. Como está frio esse começo de primavera. Que frio. E assim ela vai voltando. Então continua ouvindo barulho de chuva. O dia seguinte chega e assim vem o sol. Dá pra ver
a velha novamente vindo, a mãe de Matahashi, ela novamente chega na frente de Takezo e o olha pendurado. Então ela diz: Será que morreu? Hã? E assim estava o Takezo na árvore, ainda pendurado, até que começa a escorrer um líquido estranho e cai em cima da própria senhora, que era o que você está pensando: mijo, urina. Então ela começa a sair com nojo. Ai, que nojo! Ainda virou carne seca, desgraçado! Seu coisa ruim! Assim, ele pensa: Bonzo maldito, apareça! Me mata! Novamente o dia passa e mostra o monge Takuan o olhando distante. Então a gente ouve os corvos, chega a noite e novamente o Takezo está lá, pendurado e tendo que refletir por mais um dia. Por que tudo isso? Assim o Takezo começa a pensar no monge Takuan. Você é o mais fraco da aldeia. Mentira! Ninguém nunca me venceu. Só queria ficar muito forte. Então ele pensa em um homem com bigode. Ela não é mais a sua mãe. E começa a refletir. Então agora vamos para um flashback, onde o Takezo era uma criança, encontra com um rapaz e ele o pede para continuar seguindo reto. Assim ele pensa: eu só queria ver a cara de espanto quando me visse tão crescido. Só não sabia que... Takezo! Então a mulher o chama. Ela vira de costas e diz: vá embora. Volte para o seu pai. Eu preciso ficar mais forte. Para nunca mais ser ferido na alma. Para conseguir viver sozinho. Vou ficar mais forte. O mais forte de todos. Serei único. A minha força será imbatível. E agora voltamos para o presente, onde ele estava novamente pensando. Só queria ficar mais forte. Assim o monge Takuan estava sentado dentro de casa, junto com Otsu. Capítulo 18. A humilhação na árvore. Novamente, Takezo na árvore, pendurado. Então, passa-se alguns flashes e assim vem a Otsu andando. E ele, ao ver e o pensa: Otsu? E assim, a Otsu chega e diz: Take-san? Peguei escondido para você. Era um bolinho de arroz. Assim ele olha, cansado, e ela diz: espere um pouco. E assim ela coloca em um bambu e começa a levantá-lo, trazendo perto da boca de Takezo, e diz: Toma, coma Take-san. Não vou poder soltá-lo porque Takuan me proibiu de desamarrar a corda. Assim ele fala: Não conseguia nem falar direito. E assim ele pensou: pode deixar, Otsu. Não se arrisque por minha causa. Aí ela continua: mas se não quiser comer, você vai morrer. Já faziam dias que ele não comia. E assim ela bate na cabeça dele com um bambuzal. E ele fala: ai, que isso? E cai no chão o bolinho de arroz, espatifando no chão. E ele fica sem comer. Assim ela diz: oh não. Aí ele pensa: não se preocupe. Aí o Takuan chega e fala: que barulho foi esse, hein? E vai ver o que aconteceu. Ela, preocupada, olha para trás. E ele simplesmente começa a rir e ver ela lá. E ela diz: Take-san, volto amanhã, prometo. Então ela fica desesperada ao ver o monge por perto
E assim, mais um dia se passa e simplesmente a gente ouve as cordas se mexendo. Aí ele pensa: mata! Me mata logo! E o Takuan só olhando. Ele volta pra casa. E o Takezo começa a arfar. Aí chega a senhora, a mãe de Matahashi, e pergunta: Já morreu? E ele só responde: "Ah." Aí ela fala: Que persistência! Otsu está aí? Otsu, querida nora. Como não quer? Otsu, repita o que disse. Convidei você para sair do templo para vir morar na casa dos Roniden. Como minha nora não consegue entender a minha boa vontade? como ela pode ser sua nora se o próprio Matahashi não está mais aqui? Ela vai casar com quem? Cale-se! Matahashi vai voltar. Otsu, eu tive pena de você por ter sido abandonada na porta do templo e sempre lhe ajudei nesses anos todos. E estou dizendo que quero receber você, uma órfã abandonada, como minha nora, no seio do nosso clã. A partir de hoje, quero que se torne uma Roniden. Vou repetir mais uma vez. Assim o tempo passa, ela vai pensando, refletindo. Estava um silêncio ensurdecedor. E ela se curva em sinal de respeito e diz: não quero de jeito nenhum. A senhora de idade fica abismada com a resposta e ela continua: estou eternamente grata pela sua generosidade com esta pobre órfã. Antes queria muito pertencer ao clã dos Roniden, mas agora não quero mais. Estou profundamente magoada com Matahashi pela traição dele. Assim ela o olha com uma raiva, uma preocupação. E assim ela continua falando: e como a senhora é mãe dele, não consigo mais sentir afeição. E ela continua ajoelhada e curvada à senhora de idade, aonde continua aquele silêncio. Assim mostra a senhora de idade, mostra o Takezo pendurado. A gente ouve alguns barulhos, os corvos fogem e a senhora fala: você que é traidora, sua vira-lata! Para com isso! Vai se arrepender, Otsu! Então, novamente, se passa outro dia. Assim Takezo está de novo pendurado. Nesse momento, o monge sai de casa e o olha. Nessa hora, o Takezo estava com muita raiva. E olha para o monge cheio de raiva. E tenta falar. E ele só se mexe muito igual um maluco. E na verdade não consegue dizer nada. Provavelmente por causa da fraqueza. E ele só pensa: me mata! Me mata de uma vez! Me mata! Logo, seu bonzo maldito! Meu Deus, me mata! E ele tava com sua barriga presa, né? Então ele só conseguia tossir. E assim o monge fala: impressionante, não imaginei que ainda restasse tanta energia. Assim ele fica arfando, cansado, e o monge responde: se continuar assim, não vai passar de manhã. Por que não me deixa morrer como um samurai? Assim Takezo pensa: por que não me deixa morrer como um samurai? E lá ele estava arfando ainda: não me importo de morrer. Aí o monge fala:
já deve estar enjoado da vista aí de cima. Está na hora de voltar o olhar para dentro de si. Aí o Takezo começa a refletir. Por que tu não é claro, seu merda? Caralho! Porra, não tem a ver uma coisa com a outra. Não há nada a não ser a escuridão. E assim, ele estava bem cansado e olha para Otsu de longe. E ela só fala: "Xiii, hoje vai dar certo." E ele a olha e já estava com um bolinho na mão. "Tenho que melhorar a minha técnica, mas você também precisa colaborar um pouco, Takeano. Ouviu? Abra bem a boca e tente pegar, entendeu? Vamos, abra a boca." E ele continua mudo, mas ele abre a boca. Ela diz: "Isso, assim mesmo, hoje eu consigo." E ela erra a boca dele e simplesmente coloca no olho de Takatsan. E ela fala: "Ah, foi mal. Bom, amanhã vamos conseguir. Até amanhã, Takatsan." E agora os corvos voltam e estavam ao redor da árvore. Que barulheira! Estão falando "morre de uma vez"? Não parece, Takezo? Capítulo 19. O Filho do Demônio. Quer ter uma morte honrosa? Como um samurai? Não pode. Você não tem esse direito. Todos os homens que você matou tinham vida, uma história. Abençoados ou não, todos eles vieram a esse mundo e cresceram. Tinham família, alguns não. Tinham filhos pequenos, tinham noiva esperando. Tinham filhos pequenos, tinham noiva esperando. Criavam cachorros. Tinham sonhos. Ou talvez apenas viviam por viver. A força imbatível. Takezo ouve os corvos e pensa: a força imbatível. Takezo, foi você que pôs fim à vida de cada um deles. Só você quer ter o direito de escolher a hora da morte? Quer morrer como um samurai? Com que direito, Takezo? Sobreviveu a custas de todas aquelas vidas e agora quer morrer com dignidade. É querer demais mesmo. E assim tem um quadro muito bonito onde mostra várias vidas embaixo do Takezo e acorda cedendo e ele caindo no meio dessas almas. E agora estamos de novo, no mundo real, os dois se olhando e o monge só paciente enquanto pingava a água no chão. Era chuva. A chuva da misericórdia. Até os céus estão lhe condenando. Estão dizendo: ainda não deve morrer. Assim o monge volta para casa e a chuva vem, pingando em tudo. Assim o Takezo consegue sentir toda aquela chuva caindo sobre ele. E ele pensa: a força imbatível. O homem imbatível. É mesmo? Você. Pegue uma espada.
E aí, não vai pegar? Não disse que queria me derrotar? Eu não disse isso. É a mesma coisa. Não pode existir dois imbatíveis. Empunha a espada. Takezo estava cogitando fazer isso. Você é o único filho, varão que herdou o sangue deste Shinen Munsai. Com certeza se tornará forte. Logo se tornará um rival perigoso para mim. Eu vou matá-lo antes disso. E vem assim a espada sacada. O Takezo olha. Era uma criança. Mesmo sentindo o perigo, ficou impassível e sem se mexer. Você confirma a fama de filho do demônio. E assim a gente consegue ouvir o barulho da corda. O Takezo começa a chorar. E se você está vendo até aqui, meu amigo, é porque você gostou. Então deixe a sua doação aí na tela, vai ter um QR Code ou no comentário fixado. E vamos continuar a história. Nós ouvimos os corvos gritando. Assim eles vão se afastando e lá estava Takezo novamente pendurado. E assim alguém está acima dele e fala: ainda está vivo, Takezo? Era irmão de Matahashi, aonde ele continua totalmente humilhado. E assim o Takezo pensa: Tsujikaze Kourei. Sob a chuva, sob o sol, mijando entre as pernas. Assim mesmo insiste em viver. O que esperar além disso? Só vai apodrecer no sujo e escuro mundo das trevas, disse o Tsujikaze Kourei. Eu que já matei muitos, faço o papel de anjo da vida. Ou melhor, da morte. E seu destino certamente será o inferno. Assim, ele já corta a corda de Takezo, onde o faz cair ao chão. E a nota de esclarecimento: carmesim é um vermelho muito vivo. Então, ao cair no chão, Kourei desce e vai confrontá-lo. Já que vai voltar até as trevas de onde veio, eu vou lhe oferecer uma morte bela e carmesim. E nesse momento aparece uma figura, um samurai, algo místico. Então Kourei, após sentir essa presença avassaladora, olha para trás. Era o monge Takuan. Ele tinha uma presença imponente que faz o jovem garoto ficar preocupado. Assim, Takuan, monge Takuan, olha o Takezo jogado no chão, igual um saco de merda. E assim ele começa a pensar. Mostra o barulho dos pássaros, as árvores e Kourei fugindo com o rabo entre as pernas. Me pegou! Pensou Kourei. Ai, monge, qual que é a sua, hein? Ai, teria me matado com certeza. Assim o sol vai raiando, onde aparece a mãe de Matahashi, né? Assim ela olha a corda cortada
E aí ela diz: Onde foram as gralhas? Ó, e ela fica impressionada ao ver que a corda foi cortada. Assim, corta a cena para ela conversando com os limpadores, né, os faxineiros, e diz: O monge Taquan, bom dia, vó. Onde está o monge Taquan? Otsu, onde está Otsu? E começa a gritar. Ela abre a porta e vai procurando o monge Taquan e não o encontra. E só essa passada simples já cansa por ser uma senhora de idade. Então ela começa a pensar: morreu? O Takezo morreu? Ou será que fugiu? Ela tava com uma cara de nojo. E ela olha para Otsu. O que está acontecendo, vovó? Ela responde: Não tente me confundir, Abade. E o Takezo? O Abade a olha, preocupado, suando frio. Deixariam ele fugir? Responda, Abade. O Abade estava em silêncio até então. Então ele fala: Takezo morreu. E atrás dele tem um Takezo deitado, como se fosse uma imaginação, né? Ela olha com uma cara impressionada, totalmente exclamativa. Assim, ele diz: A corda se rompeu sozinha e ele bateu a cabeça na queda. Morreu logo em seguida. Assim, a senhora pensa: será mesmo? E assim o abade continua: Ele já estava bem enfraquecido antes da queda. Pode ser que já estivesse morto. Aí ela responde, olhando com um olhar desconfiado, e diz: cadê o corpo? No castelo Himeji. Ela ainda estava com uma cara irritadíssima. Foi entregue a Ikeda Terumasa, o suzerano do castelo Himeji, como prisioneiro sentenciado. Assim está escrito no roteiro de Taquan? Aí o abade estava soando mais frio ainda, e só olhando. Assim, um silêncio Assim, o silêncio ensurdecedor domina a sala, aonde a senhora corta esse silêncio dizendo: A corda se rompeu sozinha. Estão achando que meus olhos são simples buracos? E ela grita isso. E continua: Já entendi tudo. Esconder é verdade, né? Quer dizer que o Takezo ainda vive. Alguém o soltou, e esse alguém só pode ser. E assim corta a cena para Otsu, pensando sozinha num quarto. Taquan, que não está aqui, e Otsu. Continua a senhora. Agora mostra Otsu em um painel completo olhando para a câmera de forma neutra. Agora nós ouvimos um homem. Ele está pisando em galhos, grama, folhas e só dizia: ai, que peso. Então nos deparamos com o monge Taquan carregando o Takezo. Então é por isso que estava tão pesado para ele. Ai, vou deixar que escolha o lugar para morrer. E assim ele continua a andar com o Takezo nas costas. Então eles dão uma parada e o Takezo agora parece estar acordado. E ele continua: quer morrer aqui, Takezo? É um bom lugar, eu admito. Dá para ver toda a vila Miyamoto. E dessa forma, Takezo continua sentado no chão,
ainda amarrado, e começa a refletir, pensar um pouco em si e na vida no geral. Capítulo 21. Enfim, a luz. Agora nos deparamos com um painel onde tem uma linda paisagem, árvores, montanhas e alguém em cima da pedra sentado. A água da Vila Miyamoto é boa. Devolveu um pouco de vida ao seu corpo ressequido, disse o monge Taoquan. Ai, me mata, por favor. Hã? Parece que até a voz voltou um pouco rouca, mas o que foi? Takezo continua. Mata, monge maldito, me mata. É esse o seu desejo? O que mais eu posso querer? Que expressão dura, Takezo. Dura, sofrida e triste. Solitária, eu diria. Assim, Takezo pensa. Do que isso me importa? Matar, matar e matar. Até ficar sem forças e no final ser morto. Era isso que queria para si? Quer dizer que conseguiu viver a vida que queria, Takezo? Então por que não está contente? Me mostre o quanto está contente, Takezo. Você vai morrer agora. Assim um monge segura as bochechas de Takezo e faz ele olhar para ele. Assim, Takezo escapa das mãos do monge, ainda permanecendo sentado, e simplesmente estava parado. O monge dá um belo tapa no rosto do nosso querido Takezo. Declare alto, em bom tom. Assim ele começa a levar a voz e gritar o monge. Eu matei dezenas de homens, sem me importar quem eram. E agora, um bonzo maluco vai acabar com a minha vida. Eu tive a vida que pedi a Deus. Isso sim que é vida. Viva a minha vida, conforme o meu desejo. Fale. Me mata logo. Eu já disse para falar. E assim ele bate no rosto de Takezo, ficando machucado. Ambos se olham. Matou! Matou. E assim o monge começa a dar socos no rosto de Takezo. E no intervalo entre esses socos ele dizia: matou, matou e matou. Se está tão satisfeito com isso, fale de uma vez. Vamos! Você não me parece um monge. Não pareço? Sou um monge maldito. Agora o Takezo se levanta, mas estava cambaleando, provavelmente desnorteado por passar fome, sede e ter sido espancado pelo monge. Mal conseguia ficar de pé. E estava cansado demais. Então ele olha para a pedra que tinha se encostado e começa a bater sua própria cabeça contra essa pedra. O monge simplesmente o olha. O Takezo mantém a sanidade e bate novamente na pedra. Sua testa começa a sangrar. E assim ele disse: me deixaram nascer? Então um corte de sangue aparece na tela em branco e ele começa a olhar o seu passado. Ele olha sua mãe e pensa: se era para me abandonar, e agora corta para seu pai. E ele pensa: se era para me matar, e agora corta para o vilarejo que o odeia. Me evitavam, tinham medo de mim, me odiavam na surdina. E assim mostra o flashback do povo
com raiva contra ele, o odiando. E assim, o olhar de Takezo para o povo, e simplesmente o povo por completo começa a morrer com sangue. E ele pensa enquanto bate a cabeça na pedra: e ser morto no fim como filho do demônio. Por que eu nasci? E assim mostra o Takezo criança. E agora volta pro Takezo adulto, batendo contra a pedra. O monge chega perto dele e o impede de bater novamente, segurando sua cabeça. Quer jogar a sua vida fora, Takezo? Aqui? Agora? Quer deixar para trás tudo que você foi até agora? E o Takezo segura a sua testa e começa a pensar. Ele lembra da sua amizade com Matahashi quando eram mais novos. Lembra dele treinando como um samurai. Lembra dele criança se divertindo. E assim o monge fala: será que você realmente quis essa vida de matança, agindo como a personificação do deus demônio Ashura? Takezo, eu acho que não. E agora uma nota explicativa. Ashura ou Asura, deus demônio de origem hindu. Sua alma verdadeira não é assim, Takezo. E aí o monge segura a testa de Takezo. Então Takezo vai pensando, com o rosto todo ensanguentado, e começa a chorar. Ele chora muito e ele começa a pensar: é verdade, tá quando? E ele, chorando muito, continua pensando: eu ainda tenho o direito de viver? Então ele ouve a espada de Taquan que corta as cordas, e agora ele estava livre. Assim ele ouve: quem não conhecia as trevas não reconhecerá a verdadeira luz. É o que eu penso, pelo menos. Leve consigo a sua própria treva, Takezo. E assim a gente ouve a Otsu falando: Takeyan! Ambos olham. E ela diz: olá! Assim o Takuan fala: um dia você verá a luz. E lá estava a Otsu dizendo: Takeyan! E assim acaba o capítulo de hoje. Comenta aí o que você achou desse capítulo incrível, tá bom? Eu particularmente gostei, foi bem reflexivo e eu acho que esse volume ele exemplifica o que é Vagabond. Vagabond é isso, reflexão, pensamentos, você conseguir melhorar como pessoa, sabe? Então eu acho que foi bem produtivo hoje, achei muito legal o que a gente fez e beleza. Tamo junto a quem está acompanhando aí essa saga incrível e vamos para a próxima.